Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é manutenção de elevadores. Os nossos convidados são Mauro Possato, síndico profissional de sucesso aqui no estado de São Paulo e síndico certificado 5 estrelas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. E Marici Santos, diretora de instalações da principal empresa de elevadores aqui do Brasil, uma das principais do mundo. Seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Ricardo. Eu falava aqui fora do ar que, embora uma obrigatoriedade, às vezes, ou muitas vezes, o síndico não tem esse conhecimento das diversas obrigações e necessidades que tem um elevador e muitas vezes a complicação com o entendimento também dos condôminos. Queria, para a gente começar nosso bate-papo, que você falasse um pouco dessa dificuldade de entendimento e de entendimento até dos condôminos, que muitas vezes dificulta a decisão por parte do síndico. O condômino, geralmente, eles têm aquela visão de que tudo é necessário economizar. E elevador é uma coisa que a gente não pode brincar com isso. A gente não pode ter uma economia com elevadores. A gente precisa ter muita atenção, porque é um meio de transporte, tem a sua legislação a respeito disso, e a gente precisa ter muita cautela e muito cuidado para assinar os contratos com as empresas credenciadas para mexer nos equipamentos em que a gente tem dentro dos condomínios hoje. Isso é fundamental e os condôminos, eles têm que ter a consciência de que o elevador é um meio de transporte como um carro. Ele necessita de manutenção, ele necessita de ajustes periódicos, ele dá problemas como um carro, então ele precisa passar por cuidados específicos para que a gente tenha a maior vida útil dentro dele. A diferença é que a gente não pode chegar numa concessionária e vender um elevador e trocar de elevador todo ano. Então a gente precisa ter muito mais cuidado com ele nesse caminho. É isso, né, Marici? Eu acho que essa ideia de manutenção, de cuidados preventivos, que o brasileiro tem muito com o carro, o exemplo foi muito rico, citado pelo Mauro, mas pouco com as outras coisas, né? E aí outras coisas que são as principais, um condomínio, a gente está falando agora de elevador, mas um condomínio como um todo. É importantíssimo uma manutenção bem feita da parte de elevadores, né? Absolutamente, Ricardo. Até reforçando um pouco o Mauro falando na possibilidade de você manter um ativo por mais tempo sendo bem mantido. Então essa acho que é a grande relação quando a gente fala, fora a questão de leis que são suportadas através de leis municipais, inclusive, são suportadas por isso, mas também tem um aspecto de segurança, né? Então quando a gente fala na manutenção de elevadores, nós estamos está muito linkado a garantir que o equipamento está seguro tanto para quem o mantém como para quem o usa, os usuários dos equipamentos hoje em dia. E lembrando que não é uma brincadeira, né? Um elevador que cai, por exemplo, pode levar pessoas a óbito, como não já aconteceu. E não só cair, né? O elevador não parar no andar correto, ou não parar de maneira correta, a gente vê casos de pessoas acabam entrando e caindo no fosso. Então é realmente uma responsabilidade muito grande. E lembrando que o síndico, ele é o responsável por tudo isso. E aí eu já te faço a segunda pergunta. Hoje, as diferenças dessa obrigação de se ter um contrato de manutenção, mas a gente sabe que tem contrato com peça, contrato sem peça. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Hoje no mercado brasileiro, principalmente, a grande diferença dos contratos é o contrato realmente que tem uma cobertura total de peças, né, Mauro? Onde durante a vida útil do equipamento, as peças que porventura vão ser necessárias à substituição ou pelo fim da vida útil ou pela condição que se encontra, já faz parte do contrato. Ou um contrato em que as peças a serem utilizadas, elas estão excluídas no contrato e aí o condomínio, dependendo da necessidade, ele vai adquirindo por demanda, né? E é interessante, Ricardo, porque agora também no mercado brasileiro, principalmente a Atlas Schindler, ela está entrando com um opcional dentro do contrato, até o Mauro acabou de assinar um contrato com a gente, para o monitoramento remoto. Então a gente não está só considerando as manutenções que a gente faz, que são as mensais,
mas também um monitoramento online de todo o tempo do elevador, né? Até considerando o que a gente chama de manutenção preditiva. Isso é fantástico. Eu acabei conhecendo o produto de vocês e tenho falado até nas minhas palestras que isso é uma evolução para manutenção condominial. Porque são poucos pontos, poucos equipamentos, eu não conheço, na verdade, nenhum que tenha essa manutenção preditiva. Sim, e para quem está nos assistindo, a manutenção preditiva é a manutenção que é realizada durante o funcionamento do equipamento. Então, você faz um monitoramento do que está acontecendo e pode identificar antes de ele apresentar um problema, um defeito. Então, essa é uma novidade. Muito mais baseada na condição, né? A condição do equipamento e na possibilidade de monitorá-lo 100%, e a plataforma até ela tem um nome interessante, Schindler Ahead, né? Ela monitorando, você pode prever danos futuros e até evitar que o elevador fique indisponível. Então, são vantagens interessantes. Está chegando agora no mercado brasileiro, a gente está instalando e a gente está vendo a receptividade. Então, síndicos profissionais, por exemplo, já tivemos feedbacks interessantes porque, como existe a possibilidade do próprio síndico monitorar através de um dispositivo móvel, como o celular, por exemplo, ele sabe imediatamente o que está acontecendo com o equipamento. Mauro, um feedback grande para o próprio corpo diretivo, quando alguém já te liga falando assim, o elevador está parado, já fui notificado. Isso aí, Mauro. E permite para a gente até uma situação de planejamento, quer dizer, eu vou fazer uma manutenção um pouco diferente de limpeza da cabine e tudo mais, eu consigo identificar quais são os melhores horários para fazer isso sem prejudicar os condôminos também. Porque te dá relatórios também do funcionamento. Dá relatórios de uso. Né? Dá relatórios de uso, né? Então, acho que é uma evolução, né? Sim. Isso é um ponto muito interessante. Eu queria ver com você tem alguns condomínios, sim, uma quantidade considerável, e você tem hoje a manutenção, todos os contratos, incluindo peça, você tem alguns sem peça? Não, são mistos. Nós temos contratos mistos com múltiplos fabricantes aí. E eu queria que você me falasse um pouco sobre essa opção de incluir ou não incluir peça na sua visão como síndico. Na minha visão, eu tenho como síndico, eu prefiro sempre ter o contrato com peças, tá? Primeiro porque ele me dá uma garantia de previsão orçamentária mais estável. Eu consigo ter um planejamento mais tranquilo da minha previsão, dos recursos do condomínio, de acordo com o ano. Porque eu sei que eu não vou precisar gastar com peças de elevador, a não ser aquelas situações causadas por atos de vandalismo ou um incidente meteorológico com água que cai, alguma coisa do gênero. Agora, eu prefiro essa situação porque ele também me evita a necessidade de rateios, por exemplo, para troca de cabos, troca de polias, encurtamento de cabos, que são atividades extremamente caras e onerosas para a previsão orçamentária. Perfeito. Eu vou até te interromper um minuto e vou trazer para a nossa especialista aqui sobre a diferença, explicar para quem está nos assistindo, ele já deu depoimento como síndico da preferência por a inclusão de peças. Qual é a diferença principal e o que você vê como vantagem ou desvantagens nesses modelos? Ricardo, eu tenho assim uma tendência a concordar com o Mauro no aspecto genérico da opção por um contrato com peças. Para o lado do fabricante e do provedor da manutenção, quando você tem a cobertura com peças, o que acontece? E existe a necessidade de uma substituição ou um reparo imediato e rápido. Como o contrato já prevê isso, não tem a necessidade de uma aprovação dentro do conselho para fazer o investimento. Então, a gente consegue agir de forma muito mais ágil, né? Por quê? Porque toda a parte administrativa para esse contrato, ela já está estabelecida, então não tem nenhum adendo ou algum aditivo a ser mencionado. É claro que, por outro lado, dependendo da orçamentação do condomínio, muitas vezes o condomínio ele está até pressionado por questões de custos e necessita, por um período de tempo, estabelecer algo um pouco mais enxuto e arriscar um pouco a necessidade corretiva de aplicar peças e, nesse momento, um contrato sem peças, o condomínio tem que pagar. É muito claro também que, para nós, como provedores na manutenção, Ricardo, a gente entende essa dificuldade e a gente, inclusive, considera facilitar, financiar esse pagamento aditivo em vários meses, né? Por quê? Porque a gente entende também que são situações econômicas que o condomínio está passando ali naquele momento e necessita ter essa parceria, porque é uma parceria de longo prazo, afinal. E, Mauro, um ponto importante, acho que nem todo mundo pensa, a gente pode impossibilitar um elevador parado, tem condomínios que tem um elevador só.
Sim. Um elevador parado pode impossibilitar uma pessoa de entrar na sua unidade. Então, uma senhora ou um senhor idoso ou um cadeirante que mora no oitavo, no nono, no décimo, o elevador parou, você está trazendo um problema muito grande, né? Exato. Então, essa agilidade de você ter um contrato, duas coisas que eu queria que você abordasse. A agilidade de ter um contrato incluindo peças, conforme já foi citado aqui pela Marici, a facilidade de se consertar mais rápido, e esse produto novo que você acabou de adquirir, onde que é evitável, né? Sim. Pontos evitáveis para que isso aconteça, a importância desses dois pontos que eu te passei. Não, a questão da agilidade ela é fundamental. Só de você não ter que esperar chegar a um orçamento, não ter que discutir esse orçamento com outras pessoas, ou não ver se cabe no orçamento aquela determinada peça, não ter que negociar o parcelamento, independente de quem seja, você não ter que ficar pedindo, parcela em 10, 15, 20, sei lá, já te dá uma agilidade. Às vezes o técnico tem a peça no próprio carro e já pode fazer a troca na hora, quer dizer, o elevador não vai ficar parado praticamente nada, perto do que ele ficaria se a gente tivesse um processo normal dando sequência. E com relação ao produto, assim, o fato da gente poder monitorar, da gente ter acesso, dá para nós síndicos também uma confiabilidade naquilo que o técnico está falando. Tá? Porque a gente consegue identificar qual que é o tipo de manutenção que ele está fazendo, se ele está fazendo da maneira correta, se ele realmente está fazendo a manutenção, que é uma dúvida que muita gente tem, muitos condôminos têm. A pessoa chegou lá, o técnico apareceu, mas já foi embora, mas como fez uma manutenção? Quer dizer, ninguém sabe como é feita uma manutenção Sim. de elevador, quem não acompanha, não sabe o quanto tempo ele pede, que tipo de peças ele olha. Perfeito, vou até te interromper para a gente puxar, essa vai ser a próxima pergunta, que a Marici vai me responder no segundo bloco. Como que é feita a manutenção predial, quanto tempo leva, né? Quais são os procedimentos. Quero falar também sobre vida útil, não só de equipamentos ou se o elevador tem uma vida útil, queria falar sobre isso. Quero falar sobre o elevador parou, o que precisa ser feito, tem alguém dentro, qual que é o caminho a ser seguido. E para finalizar o nosso papo, eu queria falar como evitar o condomínio, o síndico, a optar por uma empresa que não vai trazer pontos positivos para o condomínio, que pode trazer até problemas para o condomínio. Pensem, já vou chamar vocês para me responderem no segundo bloco. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!